Bom, sobre a minha trajetória profissional. Eu, desde que eu comecei a graduação, eu fui buscar uma graduação em física já pensando em fazer astronomia. Depois do meu segundo ano de pós-doutorado, eu fui convidada para participar de um grupo que estava se unindo na Universidade Cruzeiro do Sul para montar uma pós-graduação em astronomia, para montar um mestrado. Nós montamos um grupo de pesquisa em astrofísica. Olha, eu posso dizer que de uma certa maneira eu tive uma certa sorte nesse sentido, porque é sim uma carreira em que a maioria é homem. Quando eu entrei na graduação, de 200 ingressantes, tinham aproximadamente 20 meninas. Parte disso nunca ter afetado a minha carreira é porque eu sempre fui muito cabeçadora e muito direcionada. Então, muitas vezes até sofri um certo preconceito por parte dos professores, mas eu nunca deixei isso me afetar. Principalmente durante a graduação, em que a gente está mais vulnerável, né? Quando o professor é homem e ele acha que mulher não devia estar fazendo aquilo. Tive vários, alguns, não todos, mas eu tive vários professores machistas. Tive professor que falou na minha cara durante uma aula de eletromagnetismo que eu devia estar assistindo novela e não fazendo curso. Tive professor que pegava no meu pé. Tive professora mulher durante a graduação que dava notas sistematicamente mais baixas para mim do que para o resto do meu grupo, que eram todos meninos. E era claramente assim. Tive outra professora mulher em que eu fazendo o trabalho na classe com outras pessoas, ela falava que eu copiava deles quando era o contrário. Enfim, assim, a mulher, ela está sempre sendo mais cobrada do que o resto do pessoal, né? Isso não influenciou nem sucesso e nem fracasso, eu diria assim. Na carreira de física e astrofísica, ser mulher geralmente influencia negativamente, né? Principalmente por causa da. Isso está mudando um pouco hoje em dia, mas se você for para o resto da carreira, né, ninguém leva em consideração que mulheres engravidam, mulheres têm filho, mulher, né, esse tipo de coisa. E a cobrança de produtividade para uma mulher é exatamente a mesma coisa que um homem, independente se ela teve filho ou não. Então, eu passei por uma situação complicada, por exemplo, quando eu tive minha filha, que a minha produção caiu, mas ninguém leva isso em consideração, sabe? Ninguém considera se você é mulher e tem esse tipo de problema ou não. A cobrança é a mesma. Então, você tem que sempre trabalhar mais do que um homem na mesma situação. Sim, eu encorajo muito as meninas a não desistirem. A gente sente muita falta de mulheres na ciência de uma forma geral, isso está melhorando, mas mulheres de uma forma geral, desde meninas, né, são desestimuladas a se interessar por ciência, são desestimuladas a se interessar por coisas diferentes, a fazer perguntas, a investigar, a matemática, né, são desestimuladas a gostar dessa parte. E isso tem prejudicado demais o campo da ciência, porque a gente perde metade dos talentos que poderiam acrescentar muito. Grandes descobertas científicas foram feitas por mulheres, né, que tiveram a coragem de continuar. Então, existem, na verdade, hoje em dia, diversos programas de incentivo a meninas na ciência, né, desde lá da 8, 9, 10 anos, para incentivar essas meninas a continuarem, e quem já está mais avançado tem que ser mais casca grossa, sabe? Tem que. Porque não adianta, o preconceito está diminuindo, mas ele ainda existe, e tem que enfrentar de cabeça erguida esse preconceito, porque a gente consegue, sabe? E Eu estudo o feminismo de uma forma geral, mas em específico feminismo e comunicação e também feminismo e política. Eu enxergo o feminismo como um movimento social de extrema importância, e em especial nesses lugares que são tradicionalmente ocupados por homens,
como as áreas das exatas, né? Então, a estudante de física, às vezes, passa por muitos preconceitos, né? Justamente por ser um ambiente majoritariamente masculino e por existirem muitos estereótipos, né? O estereótipo de que a mulher não é boa em matemática, não compreende bem as exatas, não se sairia bem exercendo funções nessas áreas, e a presença dessas mulheres e o sucesso delas nessas áreas demonstram que esse estereótipo ele é uma grande furada, né? Então eu acho que o feminismo é extremamente importante. A minha área de estudo do feminismo, em especial, ela parte mais da análise de discurso, que é uma teoria de linha francesa. Existem outras linhas, né, de análise de discurso, mas a que eu uso, em geral, é a de linha francesa. Então, eu não faço uso dos estudos culturais, mas eu poderia citar o Stuart Hall como um exemplo de autor que faz os estudos culturais e que muitas pessoas se utilizam das teorias dele para observar fenômenos relacionados a minorias sociais. Atualmente, apesar de estudar bastante sobre os estudos culturais, eu não utilizo essa teoria como base dos meus estudos. Não usei na dissertação e provavelmente não vou usar na tese, mas isso por uma escolha de pesquisadora, porque são teorias que explicam bastante dos acontecimentos atuais. E eu destacaria a questão da identidade. Então, quando eu fiz a minha graduação, enquanto trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma monografia sobre a revista TPM, Trip para Mulheres, da editora Trip, e nela sim eu utilizei a noção de identidade que está presente em Hall e eu acredito que esteja presente também em autores latino-americanos. Então a questão da identidade no que ele chama de pós-modernidade, né, no que a gente poderia pensar aí no século XX para cá. Então, questão da identidade e a importância da identidade dentro do nosso contexto social. Eu acho que esse é um conceito que poderia ser destacado.